Eu vou te explicar de uma vez por todas as principais diferenças entre ações e fundos imobiliários. E afinal, hein? Qual seria a melhor opção pensando em aposentadoria e renda passiva? Vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, consultor de valores imobiliários, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. Liberdade financeira, aposentadoria, renda passiva. Qual seria o melhor investimento? Fundo imobiliário, só a título de exemplo um BTLG11, ou ação? Ação de dividendo, é claro. Em termos de índices, a gente teria o IDIV de um lado e o IFIX do outro. Vou trazer aqui as principais diferenças. Mas começando pelas semelhanças. Ação de dividendo paga rendimento com mais consistência do que uma ação de crescimento, assim como o fundo imobiliário, que paga rendimento de forma mensal. Os dois investimentos são negociados na bolsa de valores e você deve utilizar a corretora para investir em um deles. Mas vamos agora às principais diferenças. Porque a gente sabe que existe esse embate entre ações e fundos imobiliários e você fica na dúvida, claro, eu entendo o que você está pensando, o que você está passando, inclusive. Eu já estive no seu lugar. Fica tranquilo que eu estou aqui para te esclarecer. E a primeira diferença entre ação e fundo imobiliário é: na ação, a gente tem uma empresa. No fundo imobiliário, por mais que você tenha um CNPJ, você tem um fundo. E na prática, isso significa que, em termos de propriedade, aqui eu sou sócio e aqui eu sou um cotista, dono das cotas. E ainda falando sobre propriedade, primeiro critério, o fundo imobiliário, ele é dono de imóvel, imóveis ou participações em imóveis. Setor imobiliário exclusivamente. O fundo imobiliário, então, ele pode ter imóvel, imóveis. Se ele só tiver um imóvel, ele vai ser considerado um monoativo. Ele pode ter imóveis, o que é recomendável, que daí você já tem diversificação de patrimônio comprando apenas um fundo imobiliário. Ou ele vai ter só participação em imóvel ou imóveis. Ele não é obrigado a ter tudo, ele pode ter ali em sociedade, não tem problema. Ou ele ainda pode ter cotas de outros fundos imobiliários. Ou o que a gente chama de fundo de papel, ele pode ser dono, e aí você na condição de cotista acaba sendo dono também, de papéis, ou seja, dívidas, mas dívidas do setor imobiliário. É isso. Já na empresa, você é dono de um pedaço da empresa e acaba por aí. E a empresa vai ser dona de um negócio, de uma atividade empresarial. Aí ela pode ter imóveis ou não. Você pode ter uma empresa que talvez não tenha imóvel, só alugue. Isso é irrelevante. Então, essa é a primeira diferença quanto à propriedade. Quanto a como eu ganho dinheiro com isso, ou fontes de renda, ação, você ganha dinheiro com a valorização da ação, mais o dividendo que é pago. São as duas formas que você pode ganhar dinheiro com as ações. Com o fundo imobiliário, dificilmente você vai ganhar muito com valorização, não é o foco. O que você vai ter mais aqui é o rendimento, que costuma ser maior que o rendimento pago pela ação. Por quê? Porque o fundo imobiliário ele foi criado com esse propósito de geração de renda. A empresa não. Inclusive a empresa é criada não inicialmente com o propósito de gerar renda. Ela é sempre criada inicialmente com o propósito de crescer. Depois que ela cresce, se torna madura, aí, passando por uma fase de crescimento lento, que pode passar anos e anos e a empresa não ter mais nenhuma perspectiva de crescimento muito elevado, ela vai continuar pagando dividendos maiores. Então é isso. Isso aqui tem a ver com um alinhamento de expectativa que você tem em relação a um produto de investimento. E aí a gente entra na obrigatoriedade de distribuição. Empresas não têm obrigatoriedade de distribuição de dividendos. Você está de sacanagem. Mas existe aquela regra dos 25%. E aquela regrinha? Calma lá que eu já vou te mostrar sobre essa regrinha. Mas antes, fundo imobiliário, ele tem obrigatoriedade de pagar a cada semestre 95% do lucro do fundo, do resultado líquido. Ah, mas o fundo imobiliário paga mensalmente, Luan. É porque isso se tornou um costume do mercado. O mercado dita regras, não só a lei. Isso é importante. Porque hoje, um fundo imobiliário comum, logístico aí, que não pague mensalmente rendimentos aos cotistas, ele não vai ter tantos cotistas. Então existe um interesse aí, se ele não pagar mensalmente. Então acabou-se tendo aí como um costume nos fundos imobiliários pagar mensalmente, mas a lei obriga semestralmente. Ok, voltando aqui com a ação. Então quer dizer que um Banco do Brasil, uma Taesa, uma Sanepar não tem obrigatoriedade de pagar pelo menos 25% do lucro líquido? Não. Essa regra aqui da Lei das Sociedades Anônimas, que está no artigo 202, parágrafo 2º, ela pode gerar uma confusão em você. Porque veja o que ela diz. Quando o estatuto for omisso, ou seja, quando o estatuto da empresa não falar nada, e a Assembleia Geral deliberar alterá-lo para introduzir norma sobre a matéria,
o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25%. Cuidado, aqui ele não está falando que, em qualquer caso, o dividendo mínimo obrigatório será 25%. Quando o estatuto for omisso, só que o estatuto ele pode prever um dividendo de 5% ou prever que não vai ter dividendo nenhum. Nossa, sério, Luan? Sim, o estatuto tem essa possibilidade. E claro, a empresa precisa ter lucro ou geração de caixa positiva, senão não faz sentido. Então cuidado. Tecnicamente falando, a empresa não tem obrigatoriedade de distribuir dividendo mínimo. Ela vai ter que distribuir alguma coisa com lucro, claro, a não ser que, poxa, ela justifique muito bem a alocação total desse capital. Isso é muito raro, mas pode acontecer. Então veja que não existe obrigatoriedade. Mas, Luan, o estatuto pode prever uma obrigatoriedade mínima? Aí sim, porque o estatuto falou. O estatuto pode falar, olha, será 30%. Então é 30. Vai ter essa liberdade aí para o estatuto da empresa. Agora, em relação à tributação dos dividendos. Nas ações a gente sabe que os dividendos são isentos completamente. Ah, mas aí nos fundos imobiliários também. Não. Fundo imobiliário só é isento para pessoa física. Só pessoa física. Isso é importante. Então, na parte de ações, eu sendo pessoa física ou jurídica, eu não vou pagar imposto sobre dividendos. Agora, aqui eu vou pagar, sendo pessoa jurídica. Falando de tributação em relação ao ganho de capital. O que é o ganho de capital? Quando eu vendo com lucro, sem considerar dividendo. Se eu vender fundo imobiliário com lucro, eu vou pagar 20% de imposto em cima desse lucro. 20%, bastante. E não tem nenhuma isenção. Só vai ter ali, claro, a compensação de perdas. Se eu tive perdas realizadas com fundos imobiliários ou Fiagro, aí eu vou poder abater, vou poder fazer essa compensação. Se não, 20%. Não tem escapatória. Já com ação, aí não. Aí será de 15% esse imposto. E eu tenho uma possibilidade de isenção, que é, se eu vender no mercado à vista de ações até R$20 mil no único mês, eu não vou pagar imposto independentemente do lucro. Supondo que, nossa, eu vendi com 100% de lucro uma ação, mesmo com 100% ou mais, não vai ter imposto. E essa isenção já, faz tempo que deveria ter sido atualizada, mas permanece aí na casa dos 20 mil. Então você já nota aqui que a ação tem mais eficiência fiscal, eficiência com tributos, gera mais economia de tributo para o investidor do que fundo imobiliário. Já deu para perceber isso aí. Próxima diferença, liquidez. Liquidez é o volume de negociação, os negócios diários ali na Bolsa de Valores. Vou pegar o exemplo aqui de Banco do Brasil, que é uma large cap, uma ação grandona na Bolsa. Aqui no Investidor 10, você clica em empresa e você vem aqui olhar para a liquidez média diária. Você vai notar o seguinte, liquidez média diária, 676 milhões. Agora vamos pegar aqui o BTLG, que é um fundo grande. Liquidez média diária, 7,39 milhões, muito abaixo. Então, no geral, você vai perceber o seguinte, que fundos imobiliários possuem menor liquidez e são ativos que, majoritariamente, na maioria, são negociados pelas pessoas físicas. Então, você tem aí essa liquidez menor. Na prática, o que isso me afeta, Luan? Isso te afeta o seguinte, que se você for fazer uma venda, geralmente você não vai conseguir vender no preço que você quer. E ao fazer uma compra, você vai pagar mais caro, por conta da menor liquidez. Nas ações, não. Como existe mais equilíbrio de oferta e demanda, você consegue geralmente comprar e vender no preço ali que você quer, claro, de forma razoável, né? E você não vai ter problema com isso. E também a ordem não vai demorar a ser executada. É isso. Liquidez é liberdade, então a gente não pode ignorar. Não fique pensando, se dane liquidez. Não é assim. Liquidez é liberdade. Um outro critério é a volatilidade. Quanto tem de oscilação, quanto que varia. Volatilidade. Aí eu comparei aqui também com o principal índice da renda fixa atrelado à inflação, o IMAB5. Importante esse índice aqui. Olha só, volatilidade do IFIX em 12 meses, 7,83. E DIV para as ações, 12,99. Então você tem aqui mais oscilação. O IMAB, bem menos oscilação, claro. Aí você entra no índice de Sharpe, para você avaliar aqui o seguinte, qual entregou a melhor relação risco-retorno? Em 12 meses, é claro. Em 12 meses o IDIV foi melhor, porque quanto mais próximo de 1, melhor, ou acima de 1. Então você vê o seguinte, olha, fundo imobiliário, ele é menos volátil que ações, mas pelo menos nos últimos 12 meses entregou um retorno menor. E desde o início aqui, também entregou um Sharpe pior. Então isso aqui é a prova de que ações de dividendos são menos voláteis, mas vem entregando um retorno ajustado ao risco melhor que o IFIX. Eu estou usando o IDIV, índice de dividendos, porque não é para você pegar Ibovespa que não vai focar em dividendos. A comparação tem que ser dividendo com dividendo, claro. Então você vê que
As empresas, para construir patrimônio, acabam sendo mais interessantes, a não ser que você não aguente essa volatilidade do IDIV, que nem é tão alta, do Ibovespa supera 20%. E aí, comparando o retorno histórico do IFIX, os últimos 10 anos com o CDI e o IDIV, a gente vê, o IDIV 238%, IFIX 123%, CDI 140%. Então a gente nota que os fundos imobiliários têm dificuldade de vencer o CDI e o IDIV. Em algumas janelas de tempo pode até ganhar, mas bem no longo prazo dificilmente ganha. Até no prazo maior aqui a gente vê que não consegue vencer, então há sim bastante dificuldade em termos de rentabilidade do fundo imobiliário frente aos demais benchmarks, as ações e até o índice IMAB5. Ainda existe outra diferença, que é, em algumas ações, como por exemplo a Itaúsa, você consegue fazer o reinvestimento automático dos dividendos. No fundo imobiliário você não tem isso, mas ele te paga mensalmente, aí você pode fazer o que bem entender com o rendimento que foi pago na sua conta. Diante dessa comparação, a gente já começa a perceber o seguinte: se eu estou buscando retorno sem a necessidade de ter todos os meses a grana pingando na minha conta, eu deveria dar preferência para a ação. De novo, se eu não tenho a necessidade de curto prazo do rendimento pingando na minha conta, eu deveria dar preferência para boas ações de dividendos. Agora, eu gosto do dividendo caindo todos os meses, isso me dá um gás. Eu também preciso, eu tenho que ter previsibilidade de renda, não posso ficar ali aguardando a empresa que nem obrigatoriedade legal ela tem de pagar. Algumas empresas pagam trimestralmente, semestralmente ou até anualmente. Eu não posso ficar nessa incerteza. Aí sim, aí o fundo imobiliário vai te salvar nesse sentido. Só que não dá para ter tudo. Ao passo que você dá opção ao dividendo mensal, rendimento mensal do fundo imobiliário, você está, entre aspas, renunciando a um retorno potencial, de acordo com o passado, não tem como garantir o futuro, mas é o que a gente tem visto no passado, um retorno que seja acima do CDI. A gente vê que fundo imobiliário e CDI, ou fundo imobiliário, CDI e IMAB5, eles tem um retorno muito próximo. Só que aí quando você joga para o Sharpe, você vê que os índices de renda fixa ganham, porque eles têm menor volatilidade que os fundos imobiliários. Mas é aí que tá. Fundo imobiliário, quando bem escolhido, uma boa carteira, passando por critérios bem específicos, que eu ensino no meu treinamento, cujo link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você conhecer, eu ensino a escolher muito bem fundos imobiliários, ações, renda fixa, para você não ficar dependente desses índices. Mas olha só, qual que é a lógica do fundo imobiliário? Deixa eu pegar aqui o BTLG. Tá vendo essas quedas aqui? Nessas quedas, o rendimento mensal te possibilita comprar cotas aqui embaixo. Então a volatilidade, ela não é algo ruim quando você sabe se beneficiar dela. Na verdade, quando você sabe se beneficiar dela, você é um investidor antifrágil. Você se beneficia da volatilidade. Como que você faz isso? Tendo uma carteira muito bem montada, link aqui embaixo para o nosso treinamento. E olha, tendo uma carteira muito bem montada, um fluxo de renda bom na sua carteira, com juros, rendimentos ou dividendos, você compra nas quedas. Você faz um rebalanceamento da sua carteira só com os dividendos e os novos aportes também. Fazendo isso, você ganha com a volatilidade, porque você compra aqui e depois se beneficia da recuperação. Aí o seu retorno não será igual ao índice. O índice não segue essa regra de só comprar em baixas. Claro que você não vai comprar só nas baixas, só que aí o dinheiro entra na sua conta, você toma a decisão de onde alocar, e aí você vai alocar onde está, na baixa. É comprar na baixa. Então esse é o benefício da volatilidade. E quando você faz boa escolha, você tende a escolher ativos que vão ganhar do índice, principalmente no Brasil. No Brasil você consegue fazer isso. E também nos fundos imobiliários, onde você tem um mercado mais ineficiente, porque ele é dominado por pessoa física. Mas não dá para você ter expectativa de, eu vou ter só fundo imobiliário e vou ganhar das ações de dividendos. Aí fica difícil de defender. Tem a seguinte expectativa: olha, eu quero ter fundo imobiliário porque eu preciso da renda mensal. Eu me sinto capaz, quando eu entro no treinamento do Luan, para conseguir ganhar do benchmark, da média de mercado, mas também não vou achar que eu vou ganhar de tudo. Não, alinhamento de expectativa. Você pode ter os dois? Claro. Luan, eu quero ter as ações por conta de ter um potencial de retorno maior no longo prazo, só que eu quero ter fundo imobiliário também para ter o pinga-pinga. E naquele mês que a ação não pagou dividendo, não dá para você ter dividendo todos os meses com ações, exceto com Bradesco, Itaú e Banestes, naquele mês que eu não recebi nada de dividendo, o fundo imobiliário foi lá e fez pingar. Choveu um pouquinho do fundo imobiliário. Então, eu quero isso para minha carteira. E, dependendo do caso, se não tiver nenhum fundo imobiliário bom para comprar, eu pego o dividendo, que tecnicamente é rendimento do fundo imobiliário, e compro ação. Às vezes a ação está mais barata, está no bom momento. Você pode usar essa estratégia, claro. Mas, como eu disse, a preferência deveria ser ações se você não precisa disso. Ou se você não se importa com isso, melhor dizendo. Mesmo que você, Luan, não é o meu momento do treinamento, vou aguardar um pouquinho.
Não tem problema. Eu tenho uma aula completa aqui para você em cima. Só clicar Guia Definitivo para a Escolha de Fundos Imobiliários. Corre lá que é de graça.